Oi, gente, meu nome é Fernanda Sampaio e agora a gente vai falar do elemento ar. Quais são os signos do elemento ar, para quem não sabe? Então a gente tem aí Gêmeos, Libra e Aquário. Então são os signos do elemento ar. É muito importante que vocês entendam e vocês vão olhar no seu mapa se esse é um elemento que predomina no seu mapa. Me acompanhem que vocês vão tentar entender um pouquinho dessas características de personalidade. O elemento ar, eu brinco que ele é o mais difícil de você compreender concretamente. Mas por quê? Porque as analogias não são à toa, né, gente? O ar tá passando aqui por mim, vocês estão vendo ele? Não. Então o ar, às vezes a gente tem meio dúvida, assim, a gente não pega, assim, sabe? A gente acha que a pessoa é aquilo, mas a gente não tem muita certeza daquilo. Então o elemento ar, ele é um elemento que ele fala da racionalidade. São pessoas que tendem a ser mais racionais do que emocionais. É por isso que elas são, algumas delas, né, são consideradas frias, o que não é uma verdade, mas, por exemplo, a gente vê muitos memes de aquário, falando que aquário não tem coração, e é um pouquinho por causa disso, né, porque ele é tão racional e porque ele tá sempre tão à frente do mundo, por exemplo, que as pessoas acham que ele tá super desconectado ali do aspecto emocional. Isso é a mesma parte que é positiva, é a que pode ser negativa do elemento ar. Então o elemento ar, ele gosta muito de liberdade, ele gosta muito de pensar. O cuidado, se você tem muito ar no seu mapa, é pra você não ficar assim, super pensando, porque ar costuma ser super criativo e não concretizar, senão isso gera uma super frustração. Eu tenho alguns amigos de ar que são frustrados, assim, que se sentem frustrados quando eles não realizam. Então o desafio de ar é não ficar só no pensamento, na criatividade e no excesso de pensamento. Porque esse é um dos cuidados psicológicos que a gente tem que ter, para não ficar com aqueles pensamentos muito obsessivos e muito repetitivos, e pra gente conseguir colocar na ação para isso dar uma equilibrada. Elemento ar, eles têm uma missão com o coletivo. No outro vídeo eu falei que Aquário, né, a era de Aquário, ela vem nos trazer essa questão da comunicação e da necessidade de olhar para o coletivo. Então todo mundo que tem ar no mapa tem uma missão com o coletivo. E que eu convido a vocês, que vai ser muito saudável, é como que vocês podem usar essa habilidade de inspirar, porque ar é muito inspirador, eles são muito inteligentes. Como que vocês podem usar essas habilidades em prol do coletivo? Porque vocês usando essas habilidades em prol do coletivo, vocês vão ficar bem, porque é como se vocês estivessem cumprindo a missão que está ali no seu mapa, na sua vida, marcado na sua trajetória. Cuidados que o elemento ar tem que ter. Eu falo isso em acompanhamento com os meus pacientes. Elemento ar, ou eles estão muito bem ou eles estão muito mal, né? Dependendo do que eles estão buscando aí de pensamento. Como eles racionalizam tudo, só que a gente tem que pensar, gente, mesmo que a pessoa tenha muito ar no mapa, não significa que ela não tenha emoção. Se a pessoa racionaliza muito tempo, quando a ficha cai, a dor é mais profunda. Eu dou até aquele exemplo, que é um exemplo meio mórbido, que é da pessoa que passa o luto, né? A gente sempre vê aquela pessoa que tá lá na frente, resolve tudo, que você olha no velório e fala, nossa, como essa pessoa tá lidando bem com tudo isso, né? E depois de um mês você fica sabendo que a pessoa entrou numa super depressão, que ela ficou super mal. Porque quando a gente racionaliza demais, quando a ficha cai é uma dor profunda. Então, uma das dicas que eu tô dando pra quem tem muito ar no mapa é se conecte com a emoção, pra quando vir o baque, esse baque não ser tão profundo e, por exemplo, gerar um surto. Outra dica que eu tenho dado pro elemento ar. Ar gosta muito de estudar. Uma das características que trabalha nessa parte do ar são os estudos. E aí a gente falando lá das conjunções, do que a gente tem que aprender, né? A era de Aquário, junto com Plutão. Então, assim, estudar coisas novas, coisas diferentes, coisas que você nunca pensou em estudar, também é uma outra dica que pode ajudar você a lidar super bem com essa fase que a gente tá passando. Cuidado com o estresse. Ar gosta de liberdade, ar gosta de movimento. Então tem alguns signos de ar que devem estar bem entediados dentro de casa também, não deve estar sendo nada fácil. Cuidado com pensamentos negativos. Use as redes sociais de uma forma positiva, cuidado para não usar de uma forma negativa. Se comunique, fale e se conecte, tá bom? Com a sua emoção, com o comportamento, com o concreto, que você vai ficar bem depois que passar tudo isso, tá? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado da dica. Se tiverem qualquer dúvida, mandem lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook, que a gente vai fazendo os próximos vídeos baseado nas perguntas de vocês, e o que eu puder ir respondendo, eu vou respondendo, tá bom? Super beijo pra todos, fiquem com Deus, até a próxima.